Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Que a benevolência de Yahweh esteja em cada lar, com cada família que está me assistindo neste momento. Você que está aqui assistindo este vídeo, acompanhando todos os vídeos de leitura que eu estou trazendo, eu só tenho a agradecer a todos vocês por estar me dando esse apoio, por estar gostando da leitura. Gostaria muito de ouvir a opinião de cada um de vocês. Quem quiser pode colocar nos comentários, que quando eu for ler, eu respondo cada comentário, tá bom? Mas desde já quero agradecer a presença de todos vocês que tiram um tempinho, para assistir os meus vídeos de leitura. E hoje nós vamos continuar a leitura do livro A História de José o Carpinteiro. É um livro apócrifo, que muitos talvez não sabem, mas são livros que nos concílios se acharam no direito, de tirar muitos livros, de dentro das escrituras. Livros esses que em algumas leituras bíblicas é citado como o livro de Enoque, o livro de Jazar, Então, são esses livros que eu estou trazendo à leitura. Cabe a cada um de vocês tirar suas próprias conclusões. Todos nós somos livres para acreditar ou não, tá? Eu não estou aqui batendo martelo em nada, simplesmente estou fazendo a leitura desses livros. Assim também, quando eu terminar de ler os apócrifos, também posso escolher outros tipos de livros e trazer aqui para nós através da leitura. E a partir de agora, nós vamos continuar a leitura do livro apócrifo, A História de José o Carpinteiro, como eu já falei no começo do vídeo, continuando no capítulo 17. E os capítulos anteriores, fazendo um pequeno resumo, vocês viram que o anjo trouxe a notícia para José que estava chegando o momento da morte dele, mas tudo isso Yahushua contando para os discípulos, Sentou com os discípulos e foi contar a sua história, junto com seu pai, com a sua mãe, o que foi que aconteceu. E enquanto ele contava, os discípulos escreviam tudo o que ouviam, Acredito eu que é admirado com tanta sabedoria que Yahushua mostrou para eles ali, Então, nos últimos capítulos, nós vimos que José recebeu a notícia de um anjo que estava chegando a hora dele partir dessa terra, dessa vida, E ele fez um clamor muito grande, muito bonito, que até eu falei no vídeo anterior, que esse clamor, eu acredito que não foi somente em prol da vida dele, mas também em prol da humanidade, porque no meio desse clamor, ele se refere também a roubos, a furtar coisas alheias. E nós vimos na história, desde o começo, que Yahushua conta que José era um homem justo, um homem íntegro, um homem temente ao Pai, ao Criador Yahweh. Então eu creio que ele não fazia esses tipos de coisas, sabe? Mas no clamor dele, ele também tocou nesse assunto. Por esse motivo, eu tirei a conclusão de que foi um clamor que serviu de exemplo para nós, ou ele estava ali intercedendo por toda a humanidade. Então, a partir de agora, nós vamos continuar no capítulo 17. Quando terminou de dizer essas palavras, que palavras, meus amigos? O clamor que eu estou falando, O último capítulo, o capítulo 16, terminou exatamente com José fazendo este clamor, tá bom? E agora vai dizer assim: quando terminou de dizer essas palavras, entrei no local onde ele se encontrava e, ao vê-lo agitado de corpo e de alma, disse-lhe: salve José, meu querido pai, ancião bom e abençoado. Isso quem está falando é Yahushua, está contando para os discípulos.
Ele respondeu, ainda tomado por um medo mortal: Salve 1000 vezes, querido filho. Ao ouvir tua voz, minha alma recupera sua tranquilidade. Olha que coisa linda, né? O pai José dizendo para o seu filho Yahushua, seu filho aqui da terra, né? Dizendo para o seu filho que ao ouvir a voz de Yahushua, a alma dele recuperava a tranquilidade, ou seja, ele estava aflito ainda, né? Mesmo depois desse clamor que ele fez, ele continuou aflito, com o temor da morte, né? Então, o próprio Yahushua, quando entrou no local onde ele se encontrava, viu ele agitado, né? Tanto de corpo como de alma. E aí o José também disse para ele, né? O José também falou: salve 1000 vezes, querido filho. Ao ouvir tua voz, minha alma recupera a sua tranquilidade. Yahushua, meu Salvador, Yahushua, meu verdadeiro Rei, meu Salvador bom e misericordioso. Yahushua, meu libertador. Yahushua, meu guia. Yahushua, meu protetor. Yahushua, em cuja bondade encontra-se tudo. Yahushua, cujo nome é suave e forte na boca de todos. Yahushua, olho que vê e ouvido que ouve verdadeiramente. Escuta-me hoje, teu servidor, quando elevo meus rogos e verto meus lamentos diante de ti. Tudo que José falou aqui para Yahushua, né? Que ele é um verdadeiro rei, que ele é o salvador, que ele é o libertador, que ele é o guia, tá? José está dizendo que Yahushua é tudo isso. Ele é um protetor, ele é bondoso, tá? O nome dele é suave e forte. Aí eu te pergunto, você já pesquisou o nome Jesus? Já pesquisou o significado do nome Jesus? Pesquise, faça você mesma a sua pesquisa, o que significa o nome Jesus, tá? Mas pesquise fora da caixinha, tá bom? Continuando. E aí ele diz assim: escuta-me hoje. Yahushua está contando para os discípulos como aconteceu. E quando ele está contando, ele está narrando exatamente como aconteceu, tá? Então ele está dizendo aqui como foi que o pai dele falou. Olha o que ele diz: escuta-me hoje, teu servidor, quando elevo meus rogos e verto meus lamentos diante de ti. Em verdade, tu és Yahu, tu és o Criador, conforme me tem repetido muitas vezes o anjo, sobretudo naquele dia em que suspeitas humanas se aninharam em meu coração, ao observar os sinais de gravidez da Virgem sem mácula, e eu havia decidido abandoná-la. Olha o que ele vai dizer para Yahushua: em verdade, tu és Yahu, tu és o Criador, conforme me tem repetido muitas vezes o anjo. Ou seja, aqui está dizendo muitas vezes, significa que o anjo apareceu não só uma vez, mas várias vezes para José, né? E aqui ele está dizendo, conforme tem repetido muitas vezes o anjo a mim, sobretudo naquele dia em que suspeitas humanas se aninharam em meu coração. Ou seja, naquele dia, a desconfiança por Maria entrou no coração de José, quando ele viu ela grávida, quando ele chegou e viu ela grávida, quando ele perguntou e ela disse que ela não sabia como aconteceu, mas que tinha acontecido conforme o Espírito do Pai. E ele, naquele momento, ele não tinha acreditado, então ele queria abandonar ela, mandar ela embora. Vocês lembram que eu fiz essa leitura? Ele queria mandar Maria embora, só que por medo dela morrer na mão do povo, ele ia mandar ela embora à noite, escondido. Mas aí o anjo apareceu para ele e disse para ele não fazer isso, porque Maria estava grávida, porque ela concebeu do Espírito do Pai. Então, naquele momento ali, o coração de José
regozijou-se, se alegrou, né? Porque ali ele teve uma confirmação do que realmente estava acontecendo na vida dele, na vida de Maria, né? Que responsabilidade que José estava recebendo do pai. Olha só, quando você vê aqui, como eu li, né? Que José está dizendo para Yahushua: em verdade tu és Yahweh, tu és o Criador. E também aqui, meu querido, está querendo dizer o quê? Que Yahushua, ele veio a este mundo em carne e osso, né? Mas ali foi a pessoa de Yahweh, através do filho dele, tá? Que veio ao mundo. Para quê? Para salvar a humanidade, porque o ser humano se corrompeu por causa do pecado. Então era preciso acontecer algo para que a gente tivesse mais uma oportunidade de ser salvo, entende? Existe o pai e existe o filho. Por exemplo, você que está me assistindo, você é pai, né? Eu vou falar dos homens. Você é pai, você tem seu filho. Seu filho, muitos pais até mesmo colocam o nome dos seus filhos exatamente o próprio nome do pai, né? E no finalzinho bota assim filho, para deixar bem claro que é o mesmo nome do pai, mas é o filho. Bem no finalzinho, no sobrenome, tem um filho, né? Ali tá querendo dizer o quê? Que ali é um pedacinho do pai. Entende? Não é que é só uma pessoa, o Criador e a Yahushua e o Espírito Santo não é só uma pessoa. Entende? Passa a impressão que é isso, mas não é. Tá querendo dizer o quê? Que Yahweh veio na pessoa do seu filho. O próprio Yahushua veio representando o seu pai. Entende? Por isso que o nome Yahushua significa o pai salva através do seu filho. Shua significa salvação. E Yahweh é o nome do pai. Entende? Aqui José estava dizendo que o anjo por várias vezes falou a José, né? Falou várias vezes para José que ele era o próprio Yahweh, que ele era o próprio Criador. Mas é nesse sentido que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, e aqui ele diz assim, que sobretudo naquele dia que José suspeitou do caráter de Maria, porque estava grávida, né? Engravidou, ele não estava em casa e quando chegou achou ela grávida e ele suspeitou dela, ele desconfiou dela, sabe? E ele não estava acreditando no que ela estava dizendo. O próprio anjo intercedeu por ela, falando o que foi que aconteceu de fato. Ele desconfiou da gravidez dela, né? Da gravidez da virgem sem mácula. Quando fala assim, a virgem sem mácula, é porque ela não tinha tido relação nenhuma e ela engravidou. Ou seja, ela era uma virgem grávida, entende? Sem ter sido tocada por homem nenhum. E aí o próprio José decidiu abandoná-la. Mas quando eu estava pensando nisto, um anjo apareceu-me em sonhos e me disse: José, filho de Davi, não tenhas receio em receber Maria como esposa, pois o que há de dar à luz é fruto do Espírito Santo. Isso não está escrito na Bíblia, meus queridos? Para quem já viu, já leu, não está lá na Bíblia exatamente dessa forma? O próprio anjo chegou para ele e disse assim: José, filho de Davi, não tenhas receio em receber Maria como tua esposa. Vocês lembram que esposa, nesse sentido, não é mulher de ter relações. É esposa no sentido de cuidador. Ele era cuidador dela, protetor dela, tá? Não guarde suspeita alguma a respeito da sua gravidez. Ela trará ao mundo um filho e tu dar-lhe-ás o nome de Yahushua. Tá bom? Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui, no livro apócrifo, está escrito Jesus, tá bom? Eu vou tentar mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver. Bem aqui, ó, tá?
Está escrito Jesus, eu estou falando Yahushua. Por quê? Porque eu já sei, eu já tenho esse conhecimento de que o nome do meu Salvador, do nosso Salvador, é Yahushua, não é Jesus. Tá, meus queridos? Então, por esse motivo que eu falo assim, eu chamo assim. Sempre que eu vejo Jesus, eu não vou chamar Jesus, porque eu sei que o nome do Salvador não é Jesus. Tanto que eu estou dizendo para vocês, pesquisem sobre esse nome. O que significa Jesus? O que significa o Zuz no finalzinho? Pesquisem por si só, tá? Quando você encontrar a resposta, deixa aqui nos comentários o que você encontrou, o que você viu, tá? Deixa aqui nos comentários. Então, meus queridos, olha só. Aí ele diz assim: Tu és Yahushua, o Salvador da minha alma. José está dizendo para Yahushua: Tu és Yahushua, o Salvador da minha alma, de meu corpo e de meu espírito. Não me condenes, teu servo é obra de tuas mãos. Eu não sabia e nem conhecia o mistério de teu maravilhoso nascimento, e jamais havia ouvido que uma mulher pudesse conceber sem a obra de um homem, e que uma virgem pudesse dar à luz sem romper o seio de sua virgindade. Opa, opa, opa. Olha isso aqui. Olha o que eu estou lendo. Vocês estão percebendo? Olha isso. Vou repetir de novo, porque é preciso repetir, né? Olha o que ele está dizendo. Eu não sabia, nem conhecia o mistério do teu maravilhoso nascimento, Yahushua. E jamais havia ouvido que uma mulher pudesse conceber sem a obra de um homem. Aí vem a parte que me chama a atenção. Olha, e que uma virgem pudesse dar à luz sem romper o seio de sua virgindade. Vocês estão entendendo? Ou seja, ela teve Yahushua, continuou virgem, porque vocês sabem muito bem que a mulher, quando perde sua virgindade, existe uma membrana, né, uma pelezinha que ela é rompida. No momento que ela tem o primeiro ato sexual, a primeira vez de toda mulher, é rompido uma pelezinha, uma membranazinha. Ali, naquele momento, quando é rompido, ela deixa de ser virgem. E todo mundo sabe que quando uma mulher vai ter o seu bebê, ali o bebê, ele rompe tudo para poder ter a saída, para poder ele vir ao mundo, certo? Quando é um parto normal, é assim. Mas aqui está dizendo para nós que ela deu à luz a Yahushua sem romper o seio de sua virgindade. Continuando: ó meu Pai, ó meu Criador, se não tivesse conhecido a lei deste mistério, não teria acreditado em ti, nem em teu santo nascimento, nem rendido honras a Maria, a Virgem que te trouxe a este mundo. Recordo ainda aquele dia em que um menino morreu por causa da mordida de uma serpente. Seus familiares vieram a ti com a intenção de entregar-te a Herodes. Gente, olha que história tremenda. Olha que história tremenda. Vou logo dizer aqui para vocês, quando eu terminar de fazer a leitura da história de José o carpinteiro, eu vou começar a fazer a leitura da infância de Yahushua. Porque olha o que José vai dizer de Yahushua bem aqui no finalzinho. Olha isso, gente. Prestem bastante atenção. Olha o que ele vai dizer. Recordo ainda aquele dia, preste atenção, em que o menino morreu por causa da mordida de uma serpente. Seus familiares vieram a ti com a intenção de entregar-te a Herodes. Seus familiares, quem? Os familiares do menino que morreu por causa da mordida da cobra. Os familiares vieram entregar Yahushua para Herodes. Por que será? Olha o que vai acontecer.
Mas tua bondade alcançou a pobre vítima e lhe devolveste a vida para dissipar aquela calúnia que te faziam como causador da sua morte. Pelo que houve uma grande alegria na casa do defunto. E aí vem a parte que eu achei engraçada. Então eu te peguei pela orelha e te disse: não sejas imprudente, meu filho. Está falando aqui de quem? De Yahushua, ainda criança. Entendeu? De Yahushua na sua infância. Acredito eu que essa criança que morreu por causa da mordida da cobra deveria ser o coleguinha de Yahushua. E eles deveriam estar brincando e aconteceu esse episódio e a criança veio a óbito. E aí os familiares, para culpar Yahushua, vieram com a intenção de entregar Yahushua para Herodes. O que Yahushua faz? Faz um grande milagre, ressuscitando o menino. E ali naquele momento houve grande alegria naquele lugar, naquela casa onde estava o defunto, Mas aí José pega na orelha de... Eu acho muito engraçado isso, gente. Olha, presta bem atenção. Yahushua, ele veio a esse mundo, não era um pecador, veio como uma pessoa pura e continuou puro, porque ele é o filho do Criador, o filho do Pai, Yahweh, tá? Mas ele precisava vir a esse mundo como carne e osso, que nem nós, e viveu como nós, viveu entre a humanidade. Ele viveu a vida dele naturalmente como nós vivemos, entendeu? Naturalmente, ele teve seu pai, teve sua mãe, teve seus momentos de brincadeira, ele foi criança, ele foi adolescente, chegou à fase adulta. Tanto é que quando a gente vai ler a Bíblia, você viu algum momento a Bíblia mostrar a história de Yahushua, ou do Jesus que você conhece, a infância dele? Você viu assim? Tem bem pouquinha história do Jesus e Yahushua. Tem bem pouquinha história lá na Bíblia. Uma delas é que quando Yahushua, entra na sinagoga e Yahushua começa a falar, ainda criança, ainda adolescente, Ainda ele começa a falar e aí chamou a atenção de todos que estavam ali ouvindo. Por quê? Por causa da sabedoria daquela criança. Era uma sabedoria que eles nunca tinham visto na vida, ainda mais vindo de uma criança. Quão grande sabedoria ele tinha, entendeu? Então ali Yahushua teve a sua vida de infância, da criança, brincando com outros coleguinhas, ele teve. E nós não temos essa história dentro da Bíblia, como a gente queria saber, Como foi a vida dele quando criança, o que ele fazia, como é que ele brincava, como os coleguinhas dele viam Yahushua, entende? E aqui, pelo simples fato, acredito eu que eles estavam brincando na floresta, pelos matos, brincando, e a cobra vai e morde o coleguinha dele, e ele morre por causa da picada, cobra venenosa, morreu. Quiseram culpar ele, mas o que ele fez? Operou um milagre e restaurou a vida desse coleguinha. Restaurou a vida dele. Olha isso. Ele diz assim, então eu te peguei pela orelha e te disse: não sejas imprudente, meu filho. E tu me ameaçaste desta maneira. Se não fosse meu pai segundo a carne, dar-te-ia a entender que é isto que acabas de fazer. E Yahushua disse para José, entendeu? Se não fosse meu pai segundo a carne, eu dar-te-ia a entender o que é isto que tu fizeste. De puxar o quê? A orelha dele. Puxou a orelha de Yahushua. E Yahushua ameaçou ele e disse: se não fosse meu pai segundo a carne, dar-te-ia a entender o que é isto que tu acabas de fazer. Olha o grau de poder. Olha o grau de não sei nem que palavra usar. Olha quão forte essa leitura. Bem aqui. Olha que forte é.
José puxa a orelha de Arruxo, por quê? Porque é filho dele, criança, né? Da criança, ele puxou a orelha dele e disse: não seja imprudente, meu filho. E Arruxo vira para ele dizer assim, ele dizendo assim, tu me ameaçaste. E tu me ameaçaste desta maneira. Se não fosse meu pai segundo a carne, dar-te-ia a entender o que acabas de fazer. Olha, que forte. Vamos continuar. Sim, pois, ó meu Iarro, esta é a razão pela qual vieste em tom de juízo e pela qual permitiste que recaíssem sobre mim esses terríveis presságios. Suplico-te que não me coloques diante do teu tribunal para lutar comigo. Eis que eu sou teu servo e filho de tua escrava. Se houveres por bem romper meus grilhões, oferecer-te-ei um santo sacrifício, que não será outro senão a confissão da tua divina glória, de que tu és Yahushua, filho verdadeiro de Iarro, e por outro lado, filho verdadeiro do homem. Que coisa, né, meus irmãos? Olha, é o seguinte, tudo isso aqui que eu li foi só um capítulo 17. E eu vou deixar o próximo capítulo para o próximo vídeo, porque este capítulo 17 deu o que falar. E Arruxo contando para os discípulos o que foi que aconteceu com José, depois que ele fez aquele clamor, o que foi que aconteceu com José, entende? O reconhecimento de José em relação a Arruxo, quando ele diz assim, em verdade, tu és Iarro, tu és o Criador, conforme me tens repetido muitas vezes o anjo, reconhecendo de fato quem é, né? Quem é Yahushua. E o que mais assim me chamou a atenção foi essa história de Yahushua com esse coleguinha que morreu por causa da mordida da cobra. Sabe o que isso significa, meus queridos? Que Yahushua também operava milagres quando criança. Também operava milagres. Não foi só aqueles milagres que ele fez, que ele operou, que está escrito na Bíblia. Que muitos dizem que o primeiro milagre foi a transformação da água para o vinho. Primeiro milagre. Mas Yahushua também foi criança. Será que como criança ele não tinha poder? Ele foi adquirir poder só quando ele estava adulto? E aonde é que fica aonde é que fica a essência dele por ser filho do Criador, filho legítimo do Criador? Aonde é que fica a essência de Yahushua? Porque se ele foi essa pessoa exclusiva, essa pessoa o mais importante dentro da palavra, o centro da história bíblica foi Yahushua, ele só foi assim quando ele foi adulto? Quer dizer que como criança ele não tinha a mesma essência? Ele não tinha o poder de fazer milagres, curas e prodígios? Ele não tinha? Será? O que você acha? O que você pensa disso? Você acredita que Yahushua podia fazer sim milagres ainda criança, quando criança? Porque, meus queridos, Yahushua só precisou de um útero, de uma mulher para vir ao mundo em carne e osso, para poder habitar entre nós, para viver como nós vivemos, para poder entregar sua vida por nós e nos salvar a humanidade. Ele precisava fazer isso. Mas aí eu te pergunto, pelo fato dele ter nascido, ter passado pelas fases de bebê, criança, adolescente, adulto, ele não teve poder para fazer as coisas quando criança, só quando adulto? Eis a questão. É isso, meus queridos. Vamos para o próximo vídeo com o capítulo 18, para a gente entender mais um pouquinho dessa história.
né? E que todos fiquem na benevolência de Yahweh e na suficiência de Yahushua.